recebi essa pergunta: por que usar pano branco na cabeça? E sempre que eu posto alguma coisa relacionada à igreja, eu recebo esse tipo de pergunta. E eu poderia simplesmente escrever um texto e responder, mas hoje eu decidi gravar. O nome disso não é pano branco, o nome disso é véu. E nós mulheres usamos na presença do Senhor Jesus para orar e profetizar. Mas por que isso? Vem comigo que eu vou te explicar. A igreja do Senhor Jesus, a qual eu sirvo, tem algumas doutrinas. Aqui tem um folheto. Se alguém se interessar, eu posso encaminhar a versão em PDF. E explica bem quais são as doutrinas bíblicas, doutrinas apostólicas bíblicas, a qual nós seguimos. Então, a doutrina, ele é um ensinamento encontrado na Bíblia Sagrada, o qual foi ministrado pelos apóstolos para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. Guarde bem essa frase que eu vou explicar por quê. Algumas pessoas hoje em dia consideram que para servir a Jesus é de qualquer jeito. Venha como está e permaneça como está. Mas não é assim. A Bíblia nos diz para nos renovarmos no Espírito do Senhor. Então, o velho homem tem que morrer para nascer um novo homem. E isso, a doutrina do Senhor Jesus, que está na Bíblia, ela vem para poder nos moldar um novo ser, um novo homem em Cristo, com a identidade de Cristo. Pois bem, dentro das doutrinas, nós temos a ceia do Senhor, o lava-pés, o porte da mulher cristã e a saudação com o ósculo santo. São algumas das doutrinas que a igreja segue. E, particularmente, eu sigo porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então, para explicar o uso do véu, eu vou pegar a minha Bíblia e vou abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2, tá? Então, vamos lá. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Versículo 4 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Ponto final. Então, se o homem ora com boné, chapéu, lenço, qualquer coisa que esteja cobrindo a sua cabeça, ele desonra a sua própria cabeça. E aí no versículo 3 nós lemos que Cristo é a cabeça de todo varão. Então, se o homem vai falar com Deus e orar, ministrar um culto e tiver com a cabeça coberta, ele está desonrando a Cristo. Então, Cristo não está nisso. Ele não aceita esse tipo de atitude. Aí agora vem o versículo da doutrina central do uso de véu. Versículo 5 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Vamos lá. Que ponha o véu. Guarde isso. Aqui, o verbo ponha significa colocar. Muitas pessoas dizem, o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Sim, para nós andarmos no dia a dia, para nós não precisarmos andar cobertas como algumas religiões andam. Mas, dentro do culto, para orar e profetizar, que ponha o véu. Então, ponha é um verbo de colocar o véu. Por isso que nós usamos o branco na cabeça, tá bom? Para cobrir, né? Como a palavra de Deus diz. Paloma, mas se o cabelo foi dado em lugar do véu, por que eu não posso simplesmente orar com a minha cabeça descoberta? Vamos lá. Versículo 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. O que é sinal de poderio por causa dos anjos? Poderio é respeito por causa dos santos anjos do Senhor e por causa da presença do Senhor Jesus no culto.
como a Bíblia diz, é desonra a mulher orar e profetizar com a cabeça descoberta. Então, que se coloque o véu como sinal de poderio aos anjos. É o que o capítulo 11 de Coríntios está falando. Quero deixar claro que algumas pessoas vão rebater esses stories falando que a cidade de Corinto era uma cidade portuária e as mulheres tinham que cobrir-se com véu para se diferenciar das prostitutas, né? Algumas bíblias vão trazer essa história errada, corrompida nos seus rodapés, tá bom? Isso não é verdade. Algumas pessoas vão dizer ainda que esse mandamento era somente para a cidade de Corinto, né? Que Paulo escreveu esse mandamento apenas para a cidade de Corinto, mas vou rebater isso também na própria Bíblia. O primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A carta de Paulo não se destina apenas à cidade de Corinto, como muitos falam. Então, ao começar a ler o versículo 2, tem um acraseado. O que significa o acraseado na língua portuguesa? Significa para. Então, para a igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, vírgula, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, a carta foi destinada à igreja que está em Corinto, como também a todos os santos que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para nós, hoje em dia, também vale a doutrina que o apóstolo Paulo escreveu em Corinto. Dito isto, então, o véu, ele é um mandamento que perpassa todas as gerações, desde lá do século I, quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então, as mulheres cobrem-se com o véu, põem o véu como sinal de poderio e respeito aos santos anjos do Senhor Jesus e não aos homens, tá bom? Porque se eu não me cubro para orar, eu estou desonrando ao varão, né, que no caso é o marido, e com a desonra do marido, é automaticamente a desonra a Cristo. Então, Cristo não se agrada, tá bom? O cabelo não é o véu, tá? Ele foi nos dado como véu para nós andarmos aí no dia a dia e não precisarmos cobrir a cabeça a todo momento. Mas, na liturgia do culto, no momento do culto, nós nos cobrimos como um véu em sinal a respeito. Do mais, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me escrever no direct, quiser me mandar alguma mensagem, pode mandar. Como eu disse, eu envio, né, por PDF o folhetinho que explica todas as doutrinas bíblicas e apostólicas que nós seguimos, tá bom? Que é para a igreja de Deus em todos os tempos, né? Como eu disse lá no começo, as doutrinas, guardar as doutrinas. Nos dias de hoje, muitas pessoas falam que não precisa, mas isso é errado, né? O apóstolo Paulo a Timóteo vai dizer que nos últimos tempos, muitos não suportarão essa doutrina. Essa doutrina nos diferencia do resto do mundo, porque nós somos salvos, nós somos santos, nós somos separados desse mundo. Não tem como você ser separado do mundo e agir igual ao mundo. Você tem que seguir as doutrinas bíblicas e apostólicas que o Senhor Jesus deixou para sua igreja.